Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Abra sua Bíblia, por favor, comigo em Mateus, capítulo 10, do versículo 34 ao versículo 39. Hoje, exclusivamente, nós não teremos salinha, então peço aos pais que contenham os seus cordeirinhos, amém? Mateus, capítulo 10, do 34 ao 39, diz assim a Santíssima Palavra: Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Amém? Oremos. Pai querido e eterno, nós aqui estamos diante da Tua Palavra, que podemos ler e ser ministrados pelo Teu Espírito de uma maneira sobrenatural, que nós podemos, ó Deus, em liberdade de culto, estar aqui. Nós Te louvamos. Obrigado pela leitura da Tua Palavra, e eu peço que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. Amém. O que Jesus requer dos seus discípulos? Esse é o título desse sermão. E por que é que eu estou falando isso, ou por que é que eu decidi por esse título nessa noite, nesse primeiro domingo, dia 3 de janeiro de 2021? Eu tenho por objetivo, meus queridos irmãos, com este sermão, trazer ao nosso entendimento, trazer ao nosso conhecimento, trazer à nossa consciência do que significa seguir a Jesus Cristo e qual é o nível de comprometimento que o Senhor Jesus Cristo exige de nós. Não é uma possibilidade. Existe aqui nesse texto 4 exigências que o Senhor faz para os seus discípulos. Então, diante disso, hoje nós vamos estudar. Em um mundo com mais de 7 bilhões de habitantes no planeta Terra, um número disponibilizado na internet de cristãos, e me perdoe se eu estiver falando um número um pouco a mais ou um pouco a menos, mas o número aproximado hoje é de 3 bilhões de cristãos no planeta. Em um planeta de 7 bilhões, nós temos 3 bilhões de cristãos espalhados aí pelo mundo todo. E isso me faz pensar que algo não está certo, algo está errado. Ora, se somos 3 bilhões de cristãos, já deveríamos ter evangelizado todos os outros. Se somos 3 bilhões de cristãos em um mundo onde existem 7 bilhões de pessoas, nós já deveríamos ter evangelizado de maneira sólida. Eu não estou dizendo aqui convertido, porque quem convence ou converte, o homem que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Mas eu digo, ter evangelizado de maneira sólida, nós já deveríamos ter evangelizado todo o mundo. Aliás, todas as pessoas que vivem no planeta. Por quê? Se cada um de nós, cristãos, dos 3 bilhões, tivéssemos como objetivo, dentro de 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, evangelizar 3 pessoas ao menos, faltaria gente para evangelizar. Então algo não bate nessa conta. E eu não quero aqui dizer que somos um grupo menor, porque eu sou otimista. Mas eu quero dizer aqui que somos um grupo, e que dentro deste grupo existe uma boa parte, para não dizer a maioria, que são e estão completamente descompromissados com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo.
que dentro deste grupo de 3 bilhões de pessoas, existe muitas outras que estão completamente aquém do que o Senhor tem para nós. Como disse, se cada um evangelizasse 3 pessoas, logo faltariam pessoas a serem evangelizadas. E isso me leva a pensar desta maneira, que uma boa porcentagem dos cristãos estão descomprometidos com o seu Deus, com o seu reino, com o seu Salvador, com o seu Senhor. E isso é muito perigoso. Porque se estão descomprometidos, ou é porque não são, ou é porque foram ensinados de uma maneira errada sobre quem é Cristo e sobre o que Jesus Cristo requer de nós. Na verdade, a maior parte dos cristãos servem apenas com 10%. E eu não digo aqui 10% das finanças, porque nem isso. Não é a maior parte que serve com 10% das finanças, é a menor parte que serve. Mas a maior parte dos cristãos servem, e eu falo isso porque sou pastor, servem com apenas 10%. Eles vêm apenas uma vez por semana na igreja. Isso mesmo que eu quero dizer para você. A maioria dos cristãos vem à igreja apenas uma vez por semana. Eu não estou falando que a maioria dos cristãos tira um dia da semana para Deus. Eu estou dizendo que a maioria dos cristãos vem ao culto uma única vez por semana e reclamam se o culto passa de 1h30. Reclamam se o culto passa um pouquinho das 21 horas. Geralmente, esses cristãos, eles são cristãos devotos, das 19 às 21 horas de todo o domingo. Eles vêm à igreja apenas uma vez por semana. Como alguém que visita um conhecido no presídio. Eu tive já o privilégio e a oportunidade de ir pregar no presídio e visitar pessoas. E você vai, você ora, você lê a Bíblia, você canta um louvor, vira as costas e vai embora. Muitas pessoas estão vindo à igreja para visitar Jesus, como se Jesus estivesse trancado, enclausurado dentro dessas 4 paredes, e só veem Jesus, e só falam com Jesus, e só conversam com Jesus das 19 às 21 horas do domingo, ou do sábado, ou seja o dia. Porque a igreja que tem mais de um culto pela semana, geralmente ela tem 2 públicos. O público que vem na quarta e o público que vem no domingo. Como se Jesus estivesse aqui, preso. Mas de segunda a domingo, até as 19 horas, das 0 horas, ou melhor, das 21 horas de domingo, até as 19 horas do outro domingo, esses cristãos vivem para si, correm para si, planejam para si, dedicam-se para si. E desse grupo vem 10, que entrega 10%, e eu não me refiro aqui apenas a dinheiro, 10% de vida, e o resto das 90% de vida, vivem para si. Encontramos então aqui nesse texto 4 demandas que Jesus exige dos seus discípulos, e brevemente eu quero passar com vocês por essas 4 demandas que Jesus Cristo exige dos seus discípulos. Em primeiro lugar, os seus discípulos devem estar dispostos a sofrer por Ele. A primeira demanda que Jesus exige dos seus discípulos é que eles devem estar dispostos a sofrer por Jesus. Veja o versículo 34. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O contexto aqui, meus queridos irmãos, de Mateus capítulo 10 é claro. Jesus está enviando os seus discípulos para evangelizar o mundo, a saber, aqui mais específico, os 12 apóstolos. E todo o contexto do capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 42 é este, de Jesus selecionando os seus apóstolos e enviando, dando diretrizes. Dentre essas diretrizes, Jesus admoestando-os como eles deveriam se comportar
chega a dizer aqui, no versículo 16 em diante, preste atenção: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio, e vos açoitarão nas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os pais os matarão. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus, ao selecionar os seus 12 apóstolos, ele diz nesse discurso. Jesus, um pouquinho antes, chega a dizer para eles: olha, vocês não precisam se preocupar nem com roupa extra, nem com calçado extra, nem com dinheiro. Agora eu falo uma coisa para vocês: o que vocês receberam de graça de mim, vocês têm que dar de graça também para aqueles. Não cobrem para pregar, não cobrem para falar. Vão, expulsem demônios, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, porque o meu poder estará com vocês. Quando nós vemos e olhamos esse contexto, nós vemos que os discípulos de Cristo, eles precisam ter consciência e estarem dispostos a sofrer por Jesus. Qual sofrimento mais o Senhor Jesus fala? Versículo 35 e 36. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Isso aqui é fácil, né? Nora e sogra ficar em dissensão. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Jesus olha e diz o seguinte: vocês não apenas encontrarão resistência externa, mas vocês também, por se decidirem por mim, encontrarão resistência interna, no seio familiar. No seio familiar. Os judeus esperavam pelo Messias, que traria um reino de paz, shalom, para todos os judeus, né? E é esse Jesus que eles esperam até hoje. Mas esse é o Jesus da segunda vinda. Eles não compreenderam que Jesus não veio para trazer essa paz. Na verdade, Jesus Cristo disse em alto e bom som: não vim trazer paz, mas espada. Jesus não está dizendo aqui que veio armar os seus discípulos. O que é essa espada que Jesus fala? Jesus não está querendo dizer aqui que ele veio armar os seus discípulos e que os seus discípulos armados agora ganharão outras pessoas através da força e da violência. Jesus, pelo contrário, ele veio e formou, digamos assim, uma religião de paz. E você vai entender que paz não é omissão. Não é essa falsa paz e amor que se prega aí, onde tudo pode e que a liberdade torna-se em libertinagem. A graça não é libertinagem. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Jesus Cristo está dizendo que não veio armar os seus discípulos para, através da força e da violência, ganhar as almas. Muito pelo contrário. Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz assim: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós lemos Mateus capítulo 5, do 39 ao 48, nós vemos uma lista do discípulo perfeito. É aquele que caminha a segunda milha. É aquele que por Cristo entrega não só a capa, mas também a túnica. É aquele que por Cristo, ao levar uma bofetada e uma face, oferece a outra. É aquele que por Cristo não apenas ora pelos amigos, mas pelos inimigos. É aquele que não responde na lei do talião, olho por olho, dente por dente, mas responde com amor por Jesus Cristo. Então Jesus não está querendo dizer aqui que ele veio armar os seus discípulos, para que os discípulos armados ganhassem o mundo.
Jesus Cristo é a nossa paz. Disse ele: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, por isso não se preocupem, não tenham medo. João 14, versículo 27. Qual é a paz que Jesus Cristo trouxe? Logo, nós entendemos que a espada não é uma espada literal. Então, qual é a paz que Jesus Cristo trouxe? Se ele não trouxe paz, mas ele é a paz. Como pode ele ser a paz e vir ao mundo e não trazer paz? Isso significa que ele trouxe a paz. Mas que paz Jesus Cristo trouxe? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a paz que Cristo trouxe ao mundo na sua primeira vinda não é a ausência de problemas. No mundo vocês terão aflições. Foi Jesus Cristo quem disse isso. Mas tem de bom ânimo. A paz que Cristo trouxe não é a ausência de problemas ou omissão, porque esse é um conceito de paz atual. Omissão. Nós cristãos cada dia mais estamos sendo encurralados, amordaçados por um grupo de pessoas que cresce, e nós não podemos abrir a nossa boca contra a corrupção, contra a imoralidade sexual, contra os pecados. Não, meus queridos irmãos. O silêncio não é paz, a omissão não é paz. A paz que Cristo traz para nós são homens e mulheres que se levantam com coragem para afrontar aquilo que vai de encontro à sua palavra, a palavra de Deus. A paz que Jesus Cristo nos dá é uma paz que nos move em direção a fazer o que é correto e abominar aquilo que o Senhor rejeita. Esse Jesus Cristo, irmão, pintadinho com uma pomba descendo sobre ele, uma coroa, olhinho azul, sereno, esse não é o Jesus viril do Novo Testamento. Esse não é o Jesus que a Bíblia apresenta. Não é o Jesus do pode tudo, do Jesus que aceita tudo. Esse é o Jesus que o mundo pintou, que o mundo retratou. Esse é o Jesus que as pessoas chegam e nos dizem: mas Deus é amor. Com certeza é amor, mas o mesmo que é amor é justo. O mesmo que dá a vida é o que tira a vida. O mesmo que honra é aquele que abate, aquele que levanta é o que abate. E nós precisamos pregar esse Deus viril que vem ao mundo para trazer uma mensagem de salvação e não uma mensagem de omissão. Jesus Cristo é a nossa paz, mas não há uma omissão. A paz que Cristo trouxe ao mundo é a paz da reconciliação. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Romanos. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 5. E você vai entender qual é a paz que Jesus Cristo trouxe. Romanos capítulo 5, versículo 1, depois o versículo 10 e o versículo 11. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10 e 11. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Qual é a paz que Jesus Cristo traz ao mundo então? A paz que nos reconcilia com Deus. Por isso o próprio Deus veio em forma de homem, e foi afligido, e foi castigado pelo meu e pelo seu pecado, para que nos reconciliasse através do seu sangue na cruz do Calvário. A paz que Jesus traz para nós é uma paz de reconciliação, e agora nós temos paz com Deus e com as outras pessoas também. A espada que Cristo fala aqui, que trouxe ao mundo, não arma os seus discípulos.
A espada que Jesus fala no versículo 34, arma o mundo, e não os discípulos. Veja o versículo 34, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E essa espada não arma os seus discípulos, mas arma o mundo contra os seus seguidores. Ser discípulo de Jesus Cristo implica em cumprir as exigências que Ele faz. E isso incomoda muita gente. Cumprir essas exigências incomoda muitas pessoas. Ah, mas você não bebe? Você não fuma? A sua vida é muito chata. E isso começa em um grau de brincadeira, em um grau de pequenas exclusões que vão se agravando no decorrer do tempo. Ser discípulo de Cristo implica cumprir aquilo que Ele requer de nós, e isso causa espanto e desconforto nos que são do mundo e por isso nos atacam. Mas você não pode fazer isso, você não faz aquilo. Ser discípulo de Jesus Cristo implica sofrer perseguições, inclusive pelos próprios familiares, inclusive pelos da própria casa. Por isso ele diz: e assim, os inimigos do homem serão os da sua família. Muitos mártires foram entregues por seus próprios cônjuges. Leia no livro a história dos mártires, e você vai ver que homens e mulheres foram entregues por seus cônjuges. Você vai ver que pais entregaram seus filhos para serem mortos, devorados por feras. Você vai encontrar relatos de filhos que entregaram os seus pais, seus avós, seus primos, para serem mortos, pisoteados por touros. Morreram a fio da espada. Quantos pais, quantas famílias, irmãos, em países comunistas, hoje, no ano de 2021, é um perigo confessar publicamente Cristo em um país comunista. Quantos irmãos estão morrendo hoje em países onde o Evangelho é proibido, sendo entregues às autoridades para serem presos e posteriormente mortos por seus próprios familiares. E Jesus faz essa pergunta para os discípulos: vocês estão dispostos a serem perseguidos pelos da própria casa? Quando uma pessoa se converte em um país comunista, ela corre sérios riscos de vida. Minha mãe e meu pai, na década de 80, se converteram. Eles foram vexaçados, humilhados. Porque naquela época, e se você, alguém aqui é dessa época e se converteu, nessa época ou antes disso, sinônimo de crente era ser pobre e burro. Eram conhecidos como os bíblias. Eles não tinham nome, porque eles carregavam a Bíblia debaixo do braço. E toda a minha família, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, não aceitavam aquilo. Que eles se converteram. Eles ficaram loucos. Agora eles iam ser iludidos. Era um vexame ser cristão. Quantos irmãos hoje que se convertem e encontram oposição dentro das suas casas, com pai e mãe que não são cristãos, com um marido ou esposa que não é cristã, e o homem quer ir para a igreja e a mulher quer ir para o mundo, e aí começa aquela guerra. Ou a mulher quer ir para a igreja, o cara não quer, e aí começa, inclusive, agressões físicas. Nós precisamos entender que muitos pagaram com a própria vida. Os que menos sofreram foram excluídos do convívio familiar. Não chama aquele crente chato, não. Não chama aquele lá, não. Aquele não. Talvez você que me assiste, ou você que está aqui hoje no culto, já enfrentou uma situação dessa. É esse o preço que Jesus Cristo exige de nós. E aí, você está disposto a ser perseguido por Cristo, inclusive pelos seus familiares? Em segundo lugar, os seus discípulos devem amá-lo mais do que tudo, mais até do que os seus pais e filhos. Veja aí o versículo 37. Se talvez você achou pesada a primeira exigência, a segunda
A segunda é complicada. A primeira exigência que Cristo nos faz é se nós estamos dispostos a sermos perseguidos. A segunda é: você está disposto a me amar mais do que o seu filho, do que a sua filha, do que o seu pai, do que a sua mãe? Porque eu não quero menos do que isso. Veja o versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Jesus não está mandando aqui os seus discípulos abandonarem os seus familiares. Jesus não está mandando você, meu querido irmão, minha querida irmão, meu querido irmão e minha querida irmã, a se envolver tanto com os compromissos da igreja a ponto de não cumprir o seu dever como pai, como marido, seu dever como esposa, como mãe, seu dever como filho. Muito pelo contrário, a Bíblia não ensina isso. Isso são o que as seitas por aí requerem. Jesus, ele vai instruir o apóstolo Paulo a orientar a igreja dizendo o seguinte: mas se alguém não tem cuidado com os seus, principalmente o da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Jesus não está dizendo, meus queridos irmãos, que todo aquele que põe Cristo, o que ele está dizendo, aliás, que todo aquele que põe Cristo em segundo lugar, em segundo plano, não é digno dele. Todo aquele que põe Cristo em segundo lugar, não é digno dele. É isso que diz o versículo. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. O nosso maior amor, o nosso maior compromisso tem que ser Jesus Cristo. É óbvio que Jesus Cristo, ele manda que nós honremos os nossos familiares, nossas esposas, no caso os homens, as esposas, os maridos, os filhos e assim sucessivamente. Mas sempre, em primeiro lugar, Jesus Cristo. Assim como nós não podemos ser afastados de Cristo por causa do ódio dos nossos familiares, também não devemos afastar-nos de Cristo por causa do amor que temos pelos nossos familiares. É outro ponto que o versículo nos mostra. Mesmo que os meus familiares me odeiem por eu ser cristão, mesmo que eu tenha algum familiar que me odeie porque eu sou pastor, isso não diminui o meu amor por Cristo, isso não afasta-me de Jesus. Agora Jesus ele faz uma outra comparação, dizendo também o amor de vocês pelos seus familiares, seus pais, seus filhos, não pode, em hipótese alguma, afastar vocês de mim. O que isso significa? Irmãos, eu como pastor, eu tenho visto muitos filhos vivendo no pecado. Jovens que cresceram na igreja, crianças aí, pré-adolescentes, jovens, adultos, mas são filhinhos de papai e de mamãe. E se o pastor falar alguma coisa, o papai e a mamãe ficam bravos e não devolve o dízimo e sai da igreja e inventa calúnia. Eu tenho visto homens e mulheres, esposas e maridos, acobertando o erro do marido, acobertando o erro da esposa. E sabe o que é isso, meu querido irmão? É não ser digno de Cristo. Porque se aquela atitude que o seu cônjuge está tomando vai contra a Bíblia, e você está apoiando aquela atitude, você não é digno de Cristo. Se aquele comportamento do seu filhinho, da sua filhinha, vai contra a Bíblia e você apoia isso, você não é digno de Cristo, porque você está amando mais o seu familiar, mais o seu filho, mais o seu marido, mais a sua esposa do que Jesus. E o seu comprometimento vai por água abaixo. Isso é muito sério. Nós precisamos entender que ser discípulo de Cristo não é para qualquer um. É para pessoas comprometidas integralmente com Jesus. Para ser digno de Jesus, ou seja, para ser aceito por Ele, para que Ele não se envergonhe de nós, Ele, Jesus,
ser sempre o número 1 na nossa vida e nas nossas escolhas. E se um dia nós tivermos que decidir entre Cristo e a vida dos nossos filhos, que seja Cristo a nossa decisão. Se um dia nós tivermos que decidir entre Cristo e a vida do cônjuge, que seja Cristo a nossa decisão. Nós precisamos entender que o conceito de família do céu não é o mesmo terreno. Outrora Jesus pregava na sinagoga e chegaram para ele e disseram: mestre, lá fora está sua mãe e seus irmãos. Ele diz: todo aquele que faz a vontade do meu Pai é minha mãe e meus irmãos. Eu espero fielmente a Deus que todas as famílias que aqui estão se reencontrem no céu, que todos os pais, os filhos, os irmãos, os avós, que todos possam se abraçar e dizer: que bom que você está aqui. Mas saiba que existe uma família, e talvez pessoas da sua família não vão lá, não vão estar lá, mas você vai ter irmãos e irmãs lá. Jesus diz que todo aquele que cumpre a vontade do Pai é mãe, irmão e irmã dele. Isso é muito sério. Em terceiro lugar, seus discípulos devem amá-lo mais do que a própria vida. Seus discípulos devem saber que serão perseguidos. Seus discípulos devem amar mais a Cristo do que os seus familiares, incluindo pai, mãe, filho e filha. Seus discípulos devem amá-lo mais do que a própria vida. Versículo 38. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Precisamos entender que a cruz era um instrumento de morte, algo visível, era algo grande. Ali havia humilhação envolvida, e que aquele homem preso, ele pegava o madeiro, colocava sobre os ombros e caminhava uma via aonde ele era humilhado, e todo mundo conseguia ver de longe que ali ia um condenado à morte, e a morte de crucificação. Jesus Cristo diz que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir. A cruz é um instrumento de morte, algo visível que o condenado carrega até o local da execução. O que não é tomar a cruz? Muitas pessoas dizem para mim, já ouvi falar assim: ah, pastor, esse carro é minha cruz, só dá problema. Outros dizem: essa doença é a minha cruz. Sogro e sogra não estão sempre como cruz também. Nada disso é cruz. Que bom se fosse. Que cruz leve de se carregar. Um carro que dá problema, uma doença, pessoas que nos afrontam. Nada disso é cruz. Tomar a cruz é ter uma identificação com Jesus, que carregou o madeiro por nós, para nos salvar. Tomar a cruz, Jesus está dizendo que é de maneira visível, como ele foi objeto de observação, e todos ali sabiam que Jesus estava indo a ser crucificado. Assim são os seus discípulos pela estrada do mundo, são reconhecidos pela cruz de Cristo que carregam, a identificação que tem com Jesus. Tomar a cruz é uma decisão de vida. Tomar a cruz é ser identificado como um seguidor de Jesus Cristo, que mata dia após dia o seu ego, o seu eu. É ser estilhaçado pelo amor de Jesus Cristo, a ponto de não conseguir mais viver sem Ele. É isso que é tomar a cruz. É ter consciência que, se preciso for, por Cristo, o discípulo entrega a sua vida com alegria. É ter consciência de que, se for preciso por Jesus, o discípulo entrega a sua vida. Assim eram e foram mortos muitos cristãos que entravam na arena do Coliseu cantando hinos ao Senhor, entoando salmos ao Senhor, e o leão devorava o que estava do lado, e ele sabia que seria o próximo, mas naquele momento de aflição e dor ele adorava a Deus,
porque morria por Cristo, em nome de Cristo. Já disse um sábio que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Um outro mais moderno disse que igreja é igual chantilly, quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais sofre, mais cresce. Em quarto e último lugar, versículo 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Seus discípulos devem ter por secundário tudo e todos na sua vida. A primeira exigência do Senhor é que os discípulos de Cristo tenham a consciência que serão perseguidos, sofrerão, inclusive perseguições dos seus próprios familiares. A segunda exigência de Jesus Cristo é que nós devemos amá-lo mais do que tudo, até mesmo mais do que nossos pais e filhos. A terceira exigência é que nós devemos amá-lo mais do que a nossa própria vida. E o apóstolo Paulo disse que não tinha por nada valiosa a vida dele, e que o morrer para ele era lucro. Era lucro. Em quarto e último lugar, então, nós vemos que ser discípulo de Jesus Cristo, os discípulos de Jesus Cristo devem ter por secundário tudo e todos na sua vida. Ganhar a vida, o que é isso? Muito interessante que esse ensinamento, quem achar e perder a vida, Jesus ensinou 6 vezes nos evangelhos. Ele repetiu bastante. E significa, é muito fácil entender, o que é ganhar a vida? É de uma maneira legítima, honesta, legal. Você enriquecer, você crescer, você prosperar, você montar uma família, você ter a sua empresa, a sua independência financeira. É de maneira legítima e honesta você ganhar o mundo, você viver a sua vida do jeito que você quiser. Jesus não está falando aqui que ganhar a vida é de maneira ilegal, isso é repreendido pela palavra. Mas ele fala sobre a motivação. Qual a motivação que você quer ganhar mais dinheiro? Qual a motivação você quer ter uma família? Qual a motivação você quer ganhar o mundo? Porque o Senhor Jesus Cristo nos diz que em primeiro lugar devemos buscar o quê? O reino do céu e a sua justiça. E todas, não as demais, e todas estas coisas que estão ali contidas no capítulo 6 de Mateus, nos serão acrescentadas. Mas em primeiro lugar, antes da comida, antes da bebida, antes da família, antes da vestimenta, antes da prosperidade, antes do carro, da bicicleta ou da moto, Jesus. É isso que ele está falando aqui. Quando nós vemos um homem que ganhou a sua vida, está lá a parábola do rico insensato, Lucas capítulo 12, do 16 ao 21. O homem enriqueceu, trabalhou honestamente, e agora, diante de uma farta colheita, ele disse: vou ter que construir mais um celeiro. Esse aqui está pequeno, eu preciso colocar mais coisas. Então, depois disso, aí eu vou aproveitar. E ele recebe uma visita inesperada que diz: louco, amanhã pedirão a tua alma. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: eu vos envio para vocês perderem a vida. E o que é perder a vida? Se ganhar a vida, é isso que eu expliquei, o que é perder a vida. É fazer as mesmas coisas. É trabalhar, ganhar dinheiro, querer ficar mais rico, não tem problema com isso. Querer prosperar, montar uma família, ter independência financeira. Mas tudo isso em segundo plano. Porque o primeiro plano é servir a Jesus com um propósito de vida. Sabe por quê? Porque aqueles que vivem para ganhar a sua vida encontrarão um fim. E nesse fim eles vão ver que eles desperdiçaram a sua vida com coisas terrenas. Mas aqueles que perderam a vida por Cristo, e eu não estou incentivando você a viver na miséria, não é isso que eu estou falando. Eu quero que você trabalhe, eu quero que você estude, eu quero ver você casado, com filhos, bem, próspero, tendo autonomia financeira, eu quero ver você bem. Mas sempre com a consciência de que isso é secundário e não prioridade.
que a prioridade não é o seu trabalho, mas é Jesus, que a prioridade não é o seu cônjuge, mas é Jesus, que a prioridade não são os seus filhos, mas é Jesus, que a prioridade não é a casa ou o carro, mas é Jesus. E então, quando você chegar no ponto final, ou melhor, na vírgula da vida, você vai ver que na verdade você não perdeu nada, muito pelo contrário, você achou. Jesus tem autoridade para requerer isso de nós porque Ele é Deus. Disse John Piper que ou Jesus era um megalomaníaco, louco, ou é Deus. Porque para ele chegar naquele tempo, botar ali aqueles pescadores, aqueles homens e aquela multidão e dizer: olha, vocês vão ser perseguidos por mim. Se vocês quiserem me seguir, vocês vão ter que se negar, vão ter que carregar a sua cruz. Vocês vão ter que me amar mais do que as suas famílias. Vocês vão ter que me amar mais do que as riquezas. Eu não aceito nada menos do que isso. Eu não sou de 10%, 30%, 50% ou 90%. Não quero 99% de comprometimento. Ou vocês estão 100% comigo ou não estão. Com que autoridade ele faz isso? A autoridade do Criador, do céu e da terra. Amém. Daquele que veio ao mundo, morreu por nós, que ressuscitou em poder e glória e hoje está à direita do Pai, com a autoridade de Deus. E eu faço uma pergunta para você nessa noite. Você tem consciência que Jesus está lhe dando mais uma chance? Ei, não é você que está dando chance para Jesus. Jesus não está perguntando para você: você quer ser meu discípulo? O que Jesus pergunta para você hoje é: você tem perfil? Agora, diante da palavra exposta, diante da verdade dita, você tem perfil para ser um discípulo de Jesus? Essa é a pergunta para a nossa reflexão. Lembrando que hoje Ele nos dá uma chance de sermos seus discípulos. Não é nós que estamos dando uma chance para Ele, mas é Ele quem nos dá essa chance. Amém? Oremos. Pai querido e eterno, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Que essa palavra não caia no vazio, mas que produza frutos para a eternidade. Assim eu oro no Teu santo nome. Amém.